número de pessoas que estão sendo levadas por vento de doutrinas, e a Bíblia diz que Paulo fala assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão algum da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a ensinamento de demônios. Isso não é lá fora, era dentro da própria igreja, dentro do próprio povo, que se chama povo de Deus. Então a nossa preocupação é ensinar, é passar aquilo que Deus, tem para orientar cada um de nós, irmãos. Às vezes a gente faz uma cobrança sobre culto de ensino, escola dominical, mas é para a saúde da igreja, para a saúde de cada membro do corpo de Cristo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós estamos numa guerra e nós não podemos perder essa guerra. E para nós não perdermos, nós temos que estar aos pés do Senhor, munidos de toda a armadura que Deus colocou à disposição da igreja. Foi lido nessa noite um texto de Cantares de Salomão. Os irmãos que às vezes têm dificuldade, Cantares de Salomão depois de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes e antes de Isaías. É um livro de alegoria. É um livro que fala sobre Salomão e a Sunamita, mas que representa também a igreja, a noiva, e representa Cristo, representa Jesus. O texto que foi lido, ele começa assim, versículo 15: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal. Eu falei 2:15. 2:15. 2:15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que é vinha, irmãos? Plantação de uva. Uva. Certo? Salomão faz uma ilustração assim, apanhai-me as raposas, porque a raposa, ela gosta muito de uva. Eu ouvi uma ilustração, para você ver como que o inimigo trabalha para prender a pessoa. A raposa passou perto de um vinhateiro, e ela estava bem miudinha. E ela viu um buraco, que dava para ela atravessar para dentro da vinha. E ela atravessou. Ela atravessou naquele buraco. Custou, mas atravessou. E ela ficou dias e dias lá, comendo uva, comendo uva, comendo uva, comendo uva, comendo uva. De repente, ela deu vontade de ir embora. Só que ela entrou magra e saiu gorda. Ela não conseguiu sair. Ela não conseguiu passar de volta no buraco. Você entendeu? O que é isso? O inimigo, ele faz armadilha, você cai e depois você não consegue sair. Além da gente não conseguir sair, a gente vai puxar quem está perto da gente. Sabia? É automático, é aquele coisa de dominó, como é que chama? Pedra de dominó, você põe ela tudo em pezinho, você derruba a primeira, vai cair até a última. Então, quando a raposa acordou para sair para fora, ela já estava, ela entrou fitness. E quando foi sair, estava acima do peso. Aí não passava no buraco que ela entrou. E é isso que às vezes o inimigo faz. Então, ele fala assim, apanhai-me as raposas. E o que mais? As rapozinhas. Ou seja, a raposa, ela vai ter filho.
E filho de raposa é o quê? Raposinha. A raposa vai dar cria e ela vai ter raposinha. A raposinha, um dia ela vai crescer e vai ser uma raposa. É igual o pecado. Raposa, como símbolo do pecado, o pecado dá cria, a concupiscência gera o pecado, dá a cria, nasce um pecadinho. E nós temos na nossa mente que pecado tem tamanho. E pecado não tem tamanho. Tanto o que mata, tanto o que rouba, tanto o que adultera, tanto o que fala mentira, está no mesmo patamar. É pecado. Então não tem uma classificação de dizer assim, esse pecado é maior do que o outro. Tem alguns pecados que traz desgraças sem fim, consequências sem fim na vida das pessoas. Isso é lógico. Trouxe para a vida de Davi, trouxe para a vida de muitos no passado. Aí Salomão fala, apanha. O que é apanhar, irmãos? Prende as raposas. Prende as raposinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. O que ele está dizendo, irmão? Quando a igreja começa a se levantar, quando a igreja começa, evangelista Zezinho, passar por um processo de Deus, de um avivamento de Deus, o diabo vem. Ele vem para quê? Para poder atrapalhar a vinha. Para poder destruir a vinha. Então, nós vamos estar vendo durante hoje, outros dias, sobre apanhando as raposas e raposinhas que fazem mal à vinha. A obra de Deus é uma vinha. Jesus mesmo fala lá da parábola que chamou alguns para trabalhar na vinha do Senhor. E a Bíblia nos diz que, nós vamos ver, as raposas e as raposinhas são alegoria dos problemas ou pecados que podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. As raposinhas, é uma alegoria, é uma figura de pecados que pode atrapalhar a minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus. Né? Às vezes tem crente que está na igreja e ele pode estar carregado de alguma destes pecados e achando que está normal. E não está normal. Porque a Bíblia é bem clara, quando Paulo, ele fala a Tito, ele fala assim, ó, que Deus vem buscar um povo especial, irmãos. Zeloso. E um povo de boas obras. Não é um povo misturado. Não é um povo misto. É um povo separado. A igreja ela é separada do mundo. A igreja ela é separada do pecado. A igreja ela é separada da maldade. A igreja é separada do engano. Aí nós vamos ver. Na nossa vida espiritual, precisamos lutar com todo o nosso potencial para vencer o que pode tentar desfazer a nossa comunhão com Deus. Eu estou vendo assim, muito crente esmorecendo na hora da luta. E eles não vão ter força para se levantar. E eu não vou poder fazer nada. Eu estou tentando, eu ajudo, eu aconselho, eu falo, eu ensino, eu oro, mas o esforço tem que partir individual. E eu não tenho como esforçar para você. Eu não tenho como esforçar para minha esposa. É ela que tem que fazer o esforço dela, eu tenho que fazer o meu esforço, cada um tem que fazer o seu esforço. Eu não vou levar ela e nem ela vai me levar. Nenhum leva o outro. Então, nós precisamos lutar com todo o potencial, com toda a nossa força, para quê? Para vencer o que pode tentar desfazer a nossa comunhão com Deus. Aí eu te faço uma pergunta. No seu dia a dia, no meu dia a dia,
no nosso dia a dia, existe alguma coisa que tenta impedir a sua comunhão com Deus? Hã? Existe? Então, a gente tem que ter um potencial, a gente tem que estar forte para vencer. A gente tem que estar revestido para quê? Para superar. Porque se a gente não tiver, a gente vai cair. Veja bem, muitas vezes, a introdução aqui, muitas vezes são as raposinhas que causam os maiores desastres na nossa vida espiritual. Muitas vezes as raposinhas, ou seja, os pecadinhos de estimação, se é que tem pecado de estimação, como alguns falam, que tem o pecado de estimação. É aquele que você começa a criar ele, você não abandona ele por nada. Ele começou uma raposinha, agora está um raposão, né, e não consegue largar. Então a pessoa tem que abandonar. Ou seja, nós temos o hábito de falar mentira. Tem hora que a gente fala, não, estou brincando, é mentirinha. Mas é mentira, a gente não pode nem de brincadeira, irmão. A gente tem que parar com isso. A gente tem hora que a gente, misericórdia, parece que esquece que é crente. E mentira nem de brincadeira. Não, é só de brincadeirinha. É? Brincadeirinha. A mãe, para ver o filho mais quieto, para ver se o filho fica quieto, ó, vai lá fora, você vê, o bichão está lá fora. Não tem bichão lá fora. É? É desse jeito. Mente. Se for para mim, fala que eu não estou. Quantos faz isso? Quantos? E a gente acha que é normal. Olha aí, está ligando aí, olha aí, se for para mim, você fala que eu saí. O telefone está chamando. Eu estou sendo verdadeiro ou estou sendo mentiroso? Pode falar, irmãos. Hã? Se eu falar para a pessoa que está comigo, ó, fala para a pessoa que está batendo no portão, ou para quem está me ligando, que eu não estou em casa. Eu estou sendo verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Isso. Mentiroso. Por quê? Eu estou em casa. E bom é criança, né, irmão? Criança não mente nem... Ó, o pai mandou falar para você que ele não está aqui não. Ele está lá no quarto. Vamos lá. E são coisas simples que fazem as grandes acontecer na nossa vida. Sabia? São coisas mínimas. É igual fermento. Fermento, você põe um cabinho de fermento no bolo, sai até fora do fogão. Assim é o pecado. Como veremos a seguir, o que pequenas coisas fizeram grandes homens, fizeram grandes estragos na vida de muitos homens. Vamos ver. Vamos lá. Primeira raposa que nós precisamos vencer, irmãos. Você sabe qual é? Essa raposa derrubou o querubim ungido. O que derrubou o diabo? Orgulho. Essa raposa, ela faz mal para a igreja? Sim ou não? Essa raposa do orgulho faz mal para a igreja, irmãos? Mas o que é orgulho? O que é orgulho? Segundo o dicionário, Aurélio, diz, manifestação de alto apreço, ou conceito que alguém tem de si mesmo. Então, é o alto apreço, a pessoa que se aprecia a si mesmo e tem um conceito
de si mesmo. Não tem ninguém mais do que eu. Eu faço, eu desfaço, eu mando e eu desmando. O orgulho, irmão. Quando Paulo vai dizer assim, quando vocês for separar alguém para o diaconato, para o presbitério, para fazer a obra, não chame neófito. O que é neófito? Novo convertido. Não chama novo convertido para a obra, não, para que ele não caia no quê? Na condenação do diabo. O que condenou o diabo? Orgulho. O novo convertido, se você vai ser presbítero, você vai ser diácono, ele é novo convertido. Aí ele vai olhar para aqueles crentes mais velhos que estão na igreja, que não é diácono, que não é nada. Ixi, eu estou aqui, cheguei agora, já sou diácono na igreja. Ixi, aí acontece isso, irmãos. Acontece. Não pode ser neófito para ser separado ao santo ministério. Por quê? Para não cair na condenação do diabo, porque o diabo, o que condenou ele, foi o orgulho. Por quê? Eu sou abaixo de Deus, mas eu quero ser acima. Pensa bem. E Paulo, escrevendo o capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai dizer a característica dos homens dos dias finais. Olha para você ver, 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha a característica dessas pessoas. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deles afasta-te. Amém. Você viu a característica dos homens da atualidade? Aqui, irmãos, isso está mostrando tanto no âmbito social, no âmbito político e no âmbito eclesiástico, que é a igreja. Homens amantes de si mesmos, soberbos, orgulhosos, ingratos, profanos e tudo mais. Então, o orgulho é um apreço que a pessoa tem de si mesmo. Isso aqui nessa igreja aqui não tem ninguém que chegue nos meus pés, não. Eu prego, eu canto, eu faço tudo. Ou você dá oportunidade para uma pessoa simples, o orgulhoso. Se fosse eu hoje, o fogo ia cair aqui hoje. Lembra de um pregador? Foi pregar num congresso e deram sentado lá no púlpito. Hoje aqui o negócio vai pegar. Hoje aqui vai pegar fogo mesmo. Aí subiu todo. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos de Cristo. Tal. Subiu todo cheio da pampa. Sabe o que aconteceu, irmão? Nada. Perdeu a palavra, esqueceu tudo. E teve que entregar o microfone e descer. Quando ele desceu,
o Espírito de Deus falou para ele: se você tivesse subido do jeito que você estava descendo, você ia descer do jeito que você subiu. Então você tem que ser humilde, não pode ser soberbo, não pode. Aqui, irmão, não existe maior, o maior aqui é Jesus. O maior aqui é Jesus, Ele que morreu na cruz, Ele que é dono, é Ele que abençoa, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Então nós não podemos ser orgulhosos não. Igual o Zezinho falou, tem gente que não gosta nem de pegar na mão dos outros. Eu conheci um pastor, ele falou assim, que ia pregar nas igrejas, chegava lá, ele não pegava na mão dos irmãos, quando pegava, passava álcool na mão. Isso há muitos anos atrás. Soberbo mesmo, ele chegava e pegava assim, e depois já pegava o álcool e lavava a mão quando chegava em casa. Quando foi um dia, o Espírito de Deus falou para ele assim, ó, a partir de hoje, se você não pegar na mão dos meus servos, eu vou te matar. Aí ele disse que foi pregar, chegou numa igreja, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí alguém perguntou, ué, pastor, o senhor mudou, ué. O senhor está diferente, ué. Quer morrer não. Você entendeu? Quer morrer não. Por quê? Porque Deus, irmãos, não adianta. Deus não aprova essa raposa da soberba, da arrogância na nossa vida. Veja bem, primeiro, Eva foi vítima de orgulho, ou não? Sim ou não? Quando tentada pelo diabo, Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 e 6. Gênesis capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí, irmãos, veja bem, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por quê? Porque a serpente, o diabo, estava tendo um diálogo com Eva, já era estranho, porque quem ia no jardim para conversar com Adão e Eva, era Deus, e nesse dia aparece a serpente, e a serpente viu que Eva, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Você sabe por que o diabo ofereceu aquele fruto para ela? Você não sabe. Tem um raciocínio junto comigo, é um raciocínio meu. Por quê? Porque a árvore está lá no meio do jardim. Vamos supor, pus aqui, está aqui, a árvore está aqui no meio do jardim. E Deus falou, não come. Quando Eva saía de perto do Adão, porque na hora o Adão não estava perto, a Eva passava perto da árvore. A serpente olhou e falou, ela está gostando. Ela está gostando da árvore. Quando a gente começa a alimentar algum prato que o inimigo coloca na nossa frente, ele fala, agora eu derrubo ele, porque ele está gostando. Ele está sendo atraído. E foi o que aconteceu com Eva, quem sabe, no outro dia. Ela passava, aí a serpente, eu não vou perder essa oportunidade. Ei, Eva, sim, deixa eu te falar. Você não come dessa árvore aí? Não, posso não. Deus falou para mim,
Olha aqui, ó. Está lá no versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem... Mas se você ler o texto que Deus falou para Adão, Deus falou para Adão assim: Adão, não come do fruto desta árvore. Não falou tocareis. Então quer dizer, a Eva já acrescentou o tocareis. Foi ou não foi? Porque lá Deus falou o quê? Não come, Adão. O dia que você comer, você morre. Você vai morrer. Aí a Eva: não, nós não podemos comer e nem tocar, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. Olha o orgulho, irmãos, aqui, ó. Porque Deus sabe... Quem falou isso? O diabo, a serpente. Porque Deus sabe que o dia que vocês comer, o que acontece? Abrirão os vossos olhos e vocês serão como? Vocês vão ser igual a Deus. Vocês não vão depender de Deus, porque vocês vão ser igual a Ele. Hoje vocês dependem dEle, mas se você comer, você não vai depender dEle mais. Isso é o quê? Orgulho. Oh, vixe, eu vou ser igual a Deus? Eu vou ser? Vixe, eu vou poder mandar, eu vou poder dominar? Aí ela, de novo: porque Deus sabe, no dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo o quê? A mulher, que aquela árvore era o quê? Boa para se comer. Deixa eu te perguntar, o que o mundo oferece é bom ou é ruim? Pode ser verdadeiro, irmão, não precisa ter vergonha não. O que o mundo oferece é bom ou ruim? É bom. É bom. Tudo que o mundo oferece é bom. Mas para nós, não serve. Vai nos tirar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: todas as coisas me são lícitas. Eu posso tudo? Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por nenhuma delas. E quanta gente está sendo levado pelas coisas lícitas e ilícitas? Porque tem coisa que é lícita para nós, mas tem coisa que é ilícita. Não é permitido. Aí vem o orgulho. Não, Deus, eu sou fiotinho de Deus, sou lambarizinho de Deus. Deus é assim comigo, ó. Vai nessa. Deus não tem neto, Deus não tem afilhado, Deus tem filhos. E os irmãos sabem que o pai corrige o filho. E Deus nos corrige. Aí a Eva, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável é o quê, irmãos? As coisas do mundo é boa, né? Agrada o quê? Os olhos. Não é? Pensa bem para você ver. Se a gente não for crente mesmo, irmão, a gente fica grudado no mundo. Você sabia que tem crente que nasceu de novo, veio do mundo, mas até hoje, ele não caiu o umbigo do mundo. Quando o filho nasce da mãe, nasce grudado, não nasce? Tem que cortar.
para ele depender agora dele. Nós temos que cortar também o nosso umbigo espiritual, ou seja, eu não vou me relacionar com o mundo, porque agora eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura, eu sou um crente salvo em Cristo Jesus. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. Você pensa que, irmãos, tem um versículo que fala assim: não cuidais vós que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúme? Tem ou não tem? Por que que tem ciúme? Porque você é filho dele e você fica dando moral para o mundo, fica dando moral para o diabo, fica dando moral para Satanás. Aí a Bíblia disse que o Espírito se entristece conosco e nós perdemos aquilo que nós já ganhamos. Veja bem, o diabo disse para Eva: se comerem, vocês serão igual a Deus. Ele já sabia, ele estava usando o que, irmãos? A tática do orgulho, porque ele sabe, Deus não resiste o orgulhoso. Ele me jogou do céu para a terra. Deus me jogou por causa do orgulho, agora eu vou plantar o orgulho no coração da Eva. E a raça humana caiu por causa do orgulho. E você pode ver hoje, que até hoje, irmão, é tão ruim conviver com gente orgulhosa. Não dá, irmãos, é nojento, não dá para... Tudo dele é melhor, tudo dela é melhor, tudo é, nossa, é incrível. E não, você não sabe fazer não, nossa, eu faço isso aí, ó. Eu não aguento, não dá. Jesus não gosta disso também. A Bíblia manda nós aprender de Jesus que era o quê? Manso e humilde de coração. Aí veja. Daí então, a raposa do orgulho derrubou a raça humana. Foi grande a queda de Adão e Eva. Ou seja, o que era para ser bênção se tornou maldição por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Né? Tem gente que... Eu trabalhei num lugar, conheci uma pessoa, um patrão, mas não foi patrão meu não, era patrão de outro. Ele não gostava de pobre. E o que trabalhava para ele era tudo pobre. Mas ele não pregava na mão de ninguém. Você vê a situação que ficou agora no tempo do fim da vida dele. Então, irmãos, não adianta orgulho. Você entendeu? Todo mundo, irmão. Todo mundo gosta de você, gosta de mim. Tem os que não gostam, tem os que gostam. Mas é o seguinte... Você vai lá para o cemitério, vai lá para o necrotério. Vai estar te velando lá. Ou velando qualquer um de nós. Nossa, Deus, tem misericórdia, tadinho. Meu Deus, vida foi pessoa boa. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí o negócio já começa a mudar, irmãos. Já começa... Por quê? Se deixar lá 1 dia, 2 dias, nós vamos feder. Antigamente, fazia velório em casa. Quem lembra? Fazia velório em casa. Quantas vezes tinha que pôr um balde ou uma bacia debaixo do caixão porque a pessoa estava derretendo? Não era? Você olhava lá, por que está saindo água, né? Saindo água, ele está dessorando, tá? Os bichinhos. Então nós não somos nada, irmão. E tem gente que acha, cheio de orgulho, porque veste melhor, porque come melhor,
Mas haverá uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem gente que anda com a ponta dos pés, irmão. Não me toque. Você vai em alguns lugares, termina o culto, você está pensando que é igual aqui com os irmãos, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, um cumprimenta o outro, vaza. Tem uns que saem, a hora que vai fazer a oração final, tem pastor que já sai, antes da benção, já para não ter que... Você entendeu, irmãos? A gente não tem nada de ser orgulhoso. Jesus um dia falou assim, quando vocês for fazer uma festa, um jantar, for convidar alguém para jantar na sua casa, não convida quem pode retribuir para vocês, não. Não convida alguém que outro dia vai chamar você também para ir na casa deles alimentar. Mas eu falo para vocês, convida o cego, os paralíticos, os aleijados, para comer lá na sua casa. Agora quem vai levar? Era desprezada. E Jesus falou assim, vocês querem ser abençoados? Se eu convidar, ô Cristiano, vamos almoçar lá em casa, ô Zezinho, vamos almoçar lá em casa. Um dia o Zezinho, aquele dia eu almocei lá, agora você vai almoçar lá em casa. Não é assim? Aí Jesus chega e fala, vamos quebrar o orgulho? Vamos. Chama o paralítico. Chama o mendigo. Você tem coragem de chamar o mendigo para almoçar na sua casa? E pastor, meu estômago não aguenta. Pega o mendigo, aceita Jesus, dá um banho nele, tiver barbudo, cabeludo, troca e arruma. Mas quem vai fazer isso? Irmão, nós estamos vivendo uma geração de gente muito soberba, muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Às vezes você vai morar perto de alguém, irmão, que nem oi fala para você, nem bom dia. Você mora 300 anos beirando na casa, nem te olha. Tudo isso. Aí eu te pergunto, é isso que Deus quer para nós? A coisa mais boa é quando você levanta cedo, o vizinho está lá na porta, bom dia, tudo bem, como é que vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, opa, moleque, tudo bom? Tudo na paz? Ô, Sair, tudo bom? Não é bom assim? Agora você levanta. Não, a gente não pode ser orgulhoso, não. O orgulhoso é comida de bicho. Lembra do Herodes? Vamos mais. Eu vou só iniciar isso aqui. O orgulho destruiu. O orgulho de Nabucodonosor teve um preço. Daniel capítulo 4, versículo 30 a 33. Quem era Nabucodonosor? Rei de Babilônia. Para onde o povo de Israel foi? Cativo. 70 anos no cativeiro. Daniel 3, ou seja, Daniel 4, versículo 30 a 33. Daniel 4. Falou o rei e disse, porventura, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens,
comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Isso aqui é tremendo, né, irmãos? Olha para você ver, Nabucodonosor, ele foi orgulhoso. Ele construiu um grande império babilônico. Ele viu que tinha construído aquele grande... É igual nós estamos vivendo situações no mundo inteiro hoje, irmãos, de grandes impérios, né? Se levantando. E ele levantou que grande império. Aquela grande. E ele olhou aquilo e começou. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Olha a palavrinha. Que eu. Ao eu. Que eu edifiquei. Irmãos, nós só edificamos alguma coisa se Deus permitir. Se Deus permitir, nós fazemos alguma coisa, irmãos? Se Deus não permitir, nós não fazemos, nem levantar amanhã, nós não acorda. Pode acordar em outra dimensão de vida. Lá do outro lado. E a Bíblia nos diz que ele, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do quê? Irmão, com a força do meu poder, está dizendo com a força dos meus? Quem já deparou com pessoas que falam assim, ó, já falei, Deus te abençoou, que Deus, se não fosse isso aqui, ó, eu já vi pessoa falar isso, se não fosse isso aqui, ó, não ia cair nada do céu, não vem nada do céu não, vem, do céu vem tudo, vem saúde, vem oxigênio para nós vivermos, porque se Deus tirar o oxigênio, 10 segundos, os irmãos viram, na pandemia, a gente quase morria. Foi preciso de oxigênio artificial para manter vida. Aí a Bíblia nos diz que ele começou, né? Não é ela que eu construí para a minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu o quê? Uma voz da onde? Do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o teu reino. Engraçado que aqui, Deus não usou profeta, não usou, foi o próprio Deus. Caiu uma voz do céu e diz, teu reino passou. Você perdeu o seu reino. Por causa do orgulho. E tem mais, serás tirado dentre os homens, você não vai viver com os homens, como ser humano, no palácio, não, a sua morada vai ser com os animais, está aí no versículo 32, e a tua morada será com animais do campo, você vai comer erva, o que é erva, irmão? Erva com os bois, o que é erva? Capim. Pensou, você lá comendo braquiara, comendo capim gordura, comendo, antigamente, hoje não tem esse capim mais, nem sei se tem, lapier, você lembra? Lapier, tem ainda, né? Que é isso, pastor? Lapier, uma palavra meio esquisita, mas tem. Pode ir lá cortar lapier para triturar para o gado. Então, pensa bem para você ver. Aí a Bíblia diz, irmãos, para você ver o que o orgulho faz, irmãos.
O que que o orgulho nos leva? Você vai comer com os animais, vai comer com os bois, passar-se-ão 7 tempos. Você sabe o que que é 7 tempos? São 7 anos. 7 anos vai passar sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos e Ele dá a quem Ele quer. Então quem põe rei é Deus e quem tira rei é Deus. Deus permite, o povo escolhe, o povo, e Deus permite. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor na hora já saiu. Já foi comer capim. Agora, irmãos, pensa bem para você ver. Ó, na mesma hora se cumpriu a palavra. Nabucodonosor foi tirado dentre os homens. Comia a erva com os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho. O que é? Sabe aquele sereno que das 6 horas da tarde em diante começa a cair? Caía no lombo dele. E as necessidades que ele tinha? É igual animal, ficou igual animal, irmãos. Pensa bem, você chegar lá na cocheira, chega lá um homem lá, comendo farelo de mamona, Foi o que aconteceu com ele. Eu fico pensando assim, você pensa bem, que com o boi, capaz que o boi olhava para ele, isso aqui está diferente. Esse animal aqui é outra raça. Ué, porque está lá junto com os bois, está lá junto com... Misericórdia. Aí a Bíblia diz, olha aqui, isso aqui que é tremendo, irmãos, ó. Comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu o quê? Pelo sobre o seu corpo. Ele ficou barbudo, cabeludo. Segundo alguns historiadores, fala que a doença que deu em Nabucodonosor chama-se licrotopia, que significa o homem virar bicho. Lembra aquele negócio na época de Quaresma, que o povo lá, fulano vira lobisomem. Nós morria de medo, nós topava com um homem na rua, já fazia o nome do pai 300 vezes. De medo. Aí, Nabucodonosor está lá. Cresceu o pelo, como penas de águia. Você já viu as penas da águia? Irmão, a águia de uma raça na outra é grande, é longo. E ele foi crescendo, pelo igual pena de águia, as unhas como unhas. Irmão, a gente fica... Eu tenho que cortar a unha toda semana. Eu não aguento ficar com a unha crescida mais do que uma semana. Dá um jeito ruim. Agora você imagina 7 anos sem cortar a unha. Ué. 7 anos sem fazer barba. 7 anos sem tomar banho. 7 anos sem escovar dente. 7 anos sem lavar o cabelo. Virou um monstro. Tudo por causa do quê? Do orgulho. Orgulho. Que Deus nos guarde, irmãos. Você imagina bem, o dia que ele fosse voltar, se fosse hoje, no dia de hoje, o Nabucodonosor voltando agora ao normal e ir num cabeleireiro aqui. Ir no pedicure, manicure, aquela unha com mais de metro. Na situação que ele estava, irmão, cumpria-se os Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja,
o cheiro, o odor. Porque, irmão, se a gente ficar um dia sem tomar banho, eu não consigo dormir sem tomar banho, parece que o mundo acabou. A gente tem que tomar banho. Na época de calor, tem vezes que toma 1, 2, 3. Os irmãos sabem que nos países, eles não tomam banho todo dia igual nós. Não toma banho igual nós tomamos todo dia. Porque nós somos um país, o clima é bem quente, né? Então, se você ficar sem tomar banho, misericórdia. Então, eles têm medo de desbotar. Então, irmãos, Nabucodonosor lá, 7 anos passou. Aí a Bíblia diz que o entendimento dele voltou. Quando voltou, ele falou: eu reconheço que não há outro Deus além de ti, e que tudo está aqui, ó. Só que vai falar o eu de novo, ó. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E agora que já usou eu, positivo. Eu bendisse ao Altíssimo. Eu posso usar o eu, mas eu tenho que usar ele positivamente com Deus adiante. Eu não posso falar, Zezinho, olha o que eu consegui, Zezinho. Olha o que eu fiz, Cristiano. Eu não faço nada. Você não faz nada, nós não fazemos nada. Os irmãos estão vendo que nós estamos conseguindo fazer as coisas. Sabe por causa do que nós estamos conseguindo? Porque nós unimos as nossas forças. Nós estamos como a formiga, todo mundo junto. Vamos carregar a folha, vamos pegar isso, vamos pegar. E o nome do Senhor está sendo glorificado, irmãos. Mas se eu começar, vixe, eu estou bom mesmo, hein? Rapaz... Aí Deus fala: estou fora. Eu estou fora. Fica sozinho aí, Elias. Aí pronto, acabou. Nós pode fazer, espernear, pode fazer o que for, que não vai virar nada. Mas Deus estando em primeiro lugar, a honra, a glória, o louvor, a majestade, é tudo para Ele, para o nome dEle, que vive e reina para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Deus, não deixa que o orgulho